Olá, professor Greg com vocês mais uma vez, e hoje a gente vai falar um pouco de uma situação na física, na mecânica especificamente, chamada de composição de movimentos. São aquelas situações onde a gente tem normalmente três corpos. E aí você olha para o movimento do corpo A em relação ao B, do B em relação ao C, e de repente é importante você saber qual é o movimento do A em relação ao C. Então, sem ficar teorizando demais, vamos começar com um exemplo prático. Olha essa questão aqui, ó, questão extra do material de Indaiatuba, do pessoal de Indaiatuba, essa aula especificamente para vocês, galera. Então, olha aí. O professor de física estava em um barco que podia se mover em relação à água com uma velocidade máxima de 5 metros por segundo. Ele tinha vontade de atravessar um rio de margens paralelas e retilíneas e separadas por uma distância de 200 metros. Naquele dia, as águas do rio se moviam a 3 metros por segundo em relação às margens do rio. Então, galera, ó, como eu estava dizendo, primeira coisa importante, identifica os personagens envolvidos. Nós temos aqui, ó, três personagens. Temos o barco que se move sobre as águas, temos água, né? E nós temos aí as margens do rio, né? Pode ser o solo, ou vou colocar aqui, ó, margens. Tá. Vamos ver o que ele vai pedir. Item A. Qual era naquele dia o menor intervalo de tempo em que o barco pôde ir de uma margem até outra? E tem o desenhinho aí. Veja, eu até comentei isso com o pessoal, né, na última aula. Quando você quer atravessar um rio no menor intervalo de tempo, você precisa se mover numa direção que é perpendicular à correnteza, numa direção que faz um ângulo de 90 graus com a velocidade da água em relação às margens. Então, olhando aqui esse esquema que foi dado, galera, se o barquinho está aqui na margem direita e quer ir para a margem esquerda, você precisa fazer esse barquinho se mover a uma velocidade, ó, que é perpendicular à correnteza. No esquema que a gente está fazendo aqui, a correnteza, né, tá nessa direção aqui. Então, a velocidade do barco relativa à água, ó, barco relativa à água. Eu chamo isso aqui de VBA. Tem que estar numa direção perpendicular à direção da correnteza. Tá, feito isso, como que a gente procede agora então? Então vamos com calma, galera. Item A. No item A você faz assim, ó, você vai analisar o movimento do barco em relação à água. Você não precisa trabalhar sempre com referencial ao solo, no caso aqui com as margens, né? Então quando você trabalha com o barco em relação às águas, vamos colocar dessa forma aqui, você percebe o seguinte, a velocidade do barco em relação à água, né, e a gente está trabalhando com velocidades escalares constantes aqui, ela é o deslocamento do barco em relação à água dividido pelo intervalo de tempo que a gente tem para isso acontecer. Velocidade escalar constante, ΔS por ΔT. Essa velocidade vale 5, galera, né, a gente tem. E perceba que se você se mover, né, perpendicularmente em relação à correnteza, você vai percorrer em relação às águas 200 metros, que é justamente a distância de uma margem à outra. Então você coloca aqui 200 metros, né? E portanto, você acha o intervalo de tempo, ó, necessário para essa travessia, que é 200 dividido por 5. Nós temos aí então 40 segundos. 40 segundos seria o menor tempo possível de fazer essa travessia, e volto a dizer, você consegue atravessar um rio no menor tempo possível se você fizer o seu barco se mover perpendicularmente à correnteza. Só que, claro, galera, né, você olha para esse desenho aqui e daí vamos para a pergunta B, né? Porque o que eu ia dizer agora é o seguinte, você percebe que você não vai sair no mesmo alinhamento na outra margem, você vai ser arrastado rio abaixo. Olha o que ele pergunta na B. Trace a trajetória do barco em relação às margens na situação abordada no item A. Então, veja só.
Se nós temos uma correnteza aqui, e perceba que a correnteza é justamente a velocidade da água, né, em relação às margens. Vou chamar isso aqui de VAM. Você tem aqui uma correnteza, uma velocidade das águas em relação à margem de 3 metros por segundo. Então, no item B, eu vou estudar águas, né, ou água, em relação às margens. Olha só. Você percebe que, galera, em relação às margens, né, qual vai ser o deslocamento da água? O deslocamento da água em relação às margens nada mais é do que a velocidade da água em relação às margens vezes o intervalo de tempo. Então, como isso aqui vale 3 e o intervalo de tempo é 40 segundos, significa que nós tivemos um arrastamento, nós tivemos um deslocamento da água, e obviamente na direção da correnteza, né, na direção e estilo da correnteza, de 120 metros. Então, ao mesmo tempo que esse barco ele percorreu 200 metros em relação às águas deslocaram de 120 metros relativamente às margens. Usando aqui a escala que foi dada no desenhinho, onde cada quadrícula é 20 metros, né, galera? Ou cada 2 quadrículas seria, no caso aqui, 40 metros, para dar 120, ó, 40, 80, 120. Então, a trajetória do barco, ó, né, pega a sua régua aí, eu vou improvisar a minha aqui, tudo que eu falo para você não fazer, né? Seria essa trajetória aqui, ó, essa trajetória aproximada aqui, né? O barquinho, ele mantém a disposição aí, né, a velocidade do barquinho o tempo todo, galera, relativamente à água, né, ela é uma velocidade que é perpendicular à correnteza. Esse vetor que eu estou mostrando aqui é o vetor que representa justamente a velocidade do barco em relação à água, né? Agora, quando ele pergunta a trajetória, tá aqui, eu desenhei a trajetória. Essa é a trajetória, né? Perceba que em relação à água houve um deslocamento de 200 metros. Em relação às margens, a água se deslocou de 120 metros. E, portanto, né, o deslocamento do barco relativo às margens seria a hipotenusa desse triângulo aqui. Eu não vou nem calcular, porque ele pediu para você traçar a trajetória. Ele não pediu o deslocamento, eu vou fazer o que ele está me pedindo, certo? Beleza, vamos continuar, galera. No item C, o que ele pede? Então agora, galera, eu quero saber, na mesma figura do item B, mostre a orientação do eixo longitudinal do barco. Eu acabei desenhando já o eixo longitudinal do barco, né? Aquilo que eu falei para vocês. Para a travessia ser feita no menor intervalo de tempo, o barco ele tem que estar perpendicularmente à correnteza. E perceba assim, essa velocidade que eu desenhei é a velocidade do barco relativa à água. A correnteza tem uma velocidade, né, que no fundo é a velocidade da água em relação às margens, ó, que é isso que eu representei aqui em cima, né, no esquema, que seria esse vetor aqui, ó, esse vetorzinho aqui, é a correnteza. Se o cara pedisse esse vetor aqui que eu estou desenhando, ó, para vocês, né, e vou até colocar ele um pouquinho diferente aqui, ó, esse vetor diferente, né, seria a velocidade do barco relativa às margens, tá? Seria a velocidade que a gente costuma chamar de resultante, né? A velocidade do barco em relação ao solo. Agora, galera, olha só, ele pediu a trajetória, né? Ou melhor, no C ele pediu a orientação do eixo longitudinal do barco. Você veja na figura aí que o eixo longitudinal do barco, ele está perpendicular à correnteza, ou seja, ele está paralelo, né, à menor direção, aí a largura do rio. Agora, no item D, para terminar a questão, qual o menor intervalo de tempo em que o barco pode ir de uma margem a outra, percorrendo a menor distância possível em relação às margens? Galera, agora, para ter a menor distância possível, a gente não pode deixar o barco orientado dessa forma. Agora a gente quer sair desse ponto aqui e chegar nesse ponto. Então, o barco, para sair desse ponto e chegar nesse aqui, ele vai ter que se movimentar, se orientar
de forma a, olha só, agora você vai ter uma velocidade do barco relativa às águas, mas a correnteza vai também, né, atuar aqui e, portanto, a gente quer que a velocidade do barco relativa à margem ela seja numa direção, né, de tal forma que o barco percorra o menor caminho possível, a menor distância possível. Isso só é possível, galera, se o barco ficar orientado desse jeito que eu estou colocando aqui, ó. Então, mais uma vez, vamos lá para você entender a regra do encadeamento. Nós temos esse vetor aqui, que é a velocidade do barco relativa à água. Aí nós temos a correnteza, que tem o nome de velocidade da água relativa à margem. E aí, essa é a velocidade do barco relativa às margens. Ó, olha só, vamos trazer de novo aqui para você lembrar o que foi feito. A sequência é sempre assim, identifica os personagens, barco, água, margens. Galera, a velocidade do barco relativa à água mais a velocidade da água relativa às margens, ela é a velocidade do barco relativa às margens. Você consegue ver esse esquema aqui, ó, A, B, C. Velocidade de A em relação a B mais velocidade de B em relação a C dá a velocidade de A em relação a C. Tá aqui, ó. Vamos voltar. É o desenho que eu acabei de colocar para vocês. Consegue ver que esse vetor aqui, que é a velocidade do barco relativa à água, mais esse vetor aqui, que é a velocidade da água em relação às margens, dá esse vetor aqui. Quando ele pede isso, né, galera, e veja só, né, a gente tá querendo aqui achar o tempo, o menor tempo possível para essa travessia. Então a gente tem que calcular essa velocidade do barco. Vamos dar um zoom nesse triângulo de vetores aqui, ó, olha só. Esse vetor aqui, ele vale 5 metros por segundo, que é a velocidade do barco relativa aí, né, às águas. Nós temos uma correnteza de 3, tá aqui, 3 metros por segundo, dando um zoom aqui, galera. E, portanto, você percebe, né, fica até fácil resolver aqui, né, galera, que essa velocidade aqui do barco, né, essa velocidade do barco relativa às margens, né, vai ter intensidade, vai ter módulo, que é 4, né, é um 3, 4, 5, ó. Teorema de Pitágoras, você sabe, olha aí, ó, você sabe que o módulo dessa velocidade aqui, ó, a velocidade do barco relativa às margens vai ser 4, né? 4 metros por segundo. É um 345, né, galera? Portanto, se velocidade do barco em relação às margens é o ΔS do barco em relação às margens, dividido pelo intervalo de tempo, que é o que a gente quer. Galera, olha só, nós temos aí 5, melhor, 4, né, que é essa velocidade. O ΔS é justamente 200. É 200 que é a largura do rio. Vamos colocar aqui, ó, 200. E a gente acha o intervalo de tempo, né? Portanto, esse intervalo de tempo vai ser 200 dividido por 4, que é 50 segundos. Claro que deu um tempo maior do que a gente encontrou, né, no item A, porque agora a gente está percorrendo o menor caminho possível. É isso, gente. Toda vez que você tiver exercício de composição de movimentos, você tem que se organizar e usar a regra do encadeamento. Identifica os personagens A, B e C. Pode ser menino, trem, solo, pode ser avião, ar, solo, barco, água, margem, não importa. O que importa é, identificou os caras? Velocidade do A em relação a B, mais velocidade do B em relação a C, vai ser igual à velocidade do A em relação ao C. Beleza? É nóis!